Enfim, eu vou mudar a programação inicial porque a gente está adiantado na hora. Eu vou abrir para perguntas da plateia. Mas antes de abrir, eu vou abusar da minha prerrogativa aqui e lançar uma questão que eu acho que é basicamente a questão seguinte, quer dizer, entrar nessa discussão pelo lado do crime organizado. Eu fiquei muito impactado com uma matéria recente do Jornal Estado de São Paulo, que fala de um faturamento anual do PCC estimado em 400 milhões, mas, digamos, uma variabilidade, digamos, o intervalo entre 400 e 800 milhões. E 10% é a tal da cebola, que é a mensalidade e tal. 90% é tráfico, basicamente tráfico de cocaína, né? E basicamente tráfico de cocaína. Quer dizer, é possível você combater uma organização criminosa que chegou a esse porte se você não afetar a rentabilidade do negócio? Porque o combate puramente policial... Há um exemplo no México. O que aconteceu no México? Havia alguns cartéis. Os cartéis, ao longo da história, eles estavam acomodados dentro de um sistema político em que havia um partido dominante, que era o PRI, né? Então, havia tráfico de droga, você está do lado do maior mercado consumidor do mundo de droga, mas reinava uma certa paz nos negócios, né? Quando o exército mexicano entrou para combater os cartéis, o que aconteceu é o seguinte: os cartéis se fragmentaram, né, e a violência explodiu no México. Eu francamente, fico com a sensação, sendo leigo, que enquanto você não reduzir a rentabilidade extraordinária desse negócio, e essa rentabilidade for apropriada por organizações que trabalham nos vários mercados ilícitos, me dá a sensação que você está enxugando gelo, né? Com todo respeito a quem opera nessa área. Termino aqui dizendo o seguinte: dois episódios. Vi outro dia um menino estava fumando uma bagana que não é uma bagana, do seu tamanho desse negócio. Aqui, aí na frente do Vale do Anhangabaú. Chegaram dois caras da guarda municipal ali, esculacharam o moleque, vagabundo, você não sei o quê. Acho que levaram o moleque, alguma situação desse tipo. Chego em casa à noite, ligo a TV, tinha uma matéria interessante no Globo News. O aparato de Polícia Federal, Exército, Polícia Rodoviária Federal na fronteira do Brasil com o Paraguai, né? Gente preparada, equipamentos, uma massa de recursos do Estado brasileiro ali empregada. Francamente, com todo respeito, você olha aquilo e fala: isso aqui, nós estamos fazendo papel de idiotas, porque a droga continua passando, a rentabilidade é de tal ordem que cada pequeno carregamento que é apreendido está mais do que pago pela margem de lucro que o sistema gera. Então, tenho a sensação de que o buraco é mais embaixo aqui. Eu sei que a transição é muito difícil, mas que no futuro nós vamos ter que caminhar no teu modelo de regulação. Eu acho que para algum caminho em que você vai, é difícil o caminho, mas me dá a sensação que o rumo é esse, né? Você tem que lidar com a droga porque as pessoas bebem. O ser humano se droga há muitos anos. Faz parte não vai acabar com o hábito da droga. É um problema de saúde pública. Enfim, já disse muito. Queria abrir para perguntas. Vou colher o máximo de perguntas de uma vez para as perguntas serem respondidas aqui também de uma vez só pela mesa. Isso. Esperando o microfone e não fazendo aquilo que eu fiz, porque eu me prolonguei demais. Eu quero perguntar para o Fábio, e se alguém quiser completar, como encarar a ideia de que as pessoas possam consumir drogas, mas tenham que ir até o bandido para adquirir, uma vez que o comércio é ilegal? Mais perguntas? Depois volta para você. Meu nome é Daniel Cardoso, e um ponto que o Fábio falou, que não é só um ponto específico. Você também falou, Sérgio, é a questão da prevenção. Gasta-se $1 na prevenção e 10 na recuperação. É muito mais danoso para o Estado, tanto para a sociedade, até para o próprio indivíduo, recuperar do que prevenir. Ou seja, acredito que o principal remédio para isso tudo que está falando aqui é a prevenção. Sendo que, infelizmente, a nossa sociedade, inclusive brasileira, faz apologia a drogas ilícitas, tanto álcool como tabaco,
como estamos em época de Copa do Mundo, e se você fizer uma pesquisa muito rasa na Cracolândia, você vai ver que eles não entraram pelo crack. Eles entraram pelas drogas lícitas, passando por toda essa jornada das drogas lícitas e ilícitas. Para finalizar, concordo comigo que a grande questão, não só a questão do foco da pena, é a questão muito antes, igual você falou, é a prevenção. Tem uma moça aqui que pediu para falar, e depois tem uma turma aqui na... Vou colher mais 3 perguntas, então, aqui, e 2 pessoas que... Vamos lá. Bom dia, meu nome é Janaína Almerim, eu sou da Rede Justiça Criminal, e, na verdade, a minha pergunta é a respeito do papel da legislação nesse nó. Fato é que é um nó extremamente complexo e que a legislação tem um papel, talvez, muito inferior ao que a gente costuma atribuir, mas eu queria ouvi-lo a respeito da equiparação do crime de tráfico a um crime hediondo e quais são as consequências que isso projeta para dentro do sistema. Porque, se a gente olhar para a ponta do iceberg, que é o sistema carcerário, a população presa por tráfico, ela tem um perfil racial, socioeconômico, de moradia, e que não entra naquilo que você comentou dos grandes fluxos de corrupção, de capitais. Então, se é esse o nó que a gente quer atingir, o que a gente está fazendo com a nossa política criminal? Vamos correndo aqui, tem... Muito bom dia. A pergunta para o Dr. Fábio. Hoje, quem tem fé pública merece tê-la? Como mudar o descrédito das autoridades? E como sair do improviso para ações coordenadas sem negar as legislações já existentes? Porque aqui tudo começa do início, sempre como se nada tivesse sido feito, e todas as leis são feitas desde o princípio, todas as vezes. Isso eu acho que é uma perda de tempo. Vamos lá, corre aqui, tem um rapaz de azul ali, depois É só um adendo, né? Falam que a porta de entrada para Cracolândia são as drogas lícitas. A porta de entrada para Cracolândia, como ex-morador da Cracolândia, é a desigualdade. Só para deixar claro. Fábio, você disse que o discurso permeado, se o discurso for para o lado da ideologia, ele vai se tornar improdutível e infrutífero, né? E, infelizmente, isso a gente vê na política pública, né? Como que você pensa uma política pública baseada em pesquisa e dados e não permeado pela mídia, somente pela mídia e pela ideologia? Se há aqui tem um caminho aí. Legal. Última pergunta aqui, aí volta à mesa. Bom, eu penso que não se trata de discutir as poucas respostas na questão da legislação repressiva, porque senão a gente também poderia chegar à conclusão de que se a gente não consegue reverter a questão do combate aos homicídios, a gente mudaria o Código Penal e admitiria. Ok, isso eu entendo. Mas a pergunta, que eu acho que é essencial, do ponto de vista que se alega para essa legislação alguma eficácia? E isso em boa parte dos países que utilizam legislação, essa ideia da repressão, a eficácia naquilo que se pretende atingir, que é a redução do uso abusivo, e eu falo uso abusivo porque foi mencionada a ideia de recuperação. Do ponto de vista dessas substâncias, sejam legais ou ilegais, na saúde pública, o que se trabalha é o uso abusivo, não apenas o uso. Então, eu queria também dialogar com essa ideia de recuperação, que ela, às vezes, pode ser perigosa, que nós nos tornamos tutores de milhões de pessoas que talvez não fosse necessário serem tuteladas. Muito bom. A tarefa difícil de vocês aqui. Vamos pela mesma ordem que seguimos, e cada um vai falar e nós vamos encerrar. Pode responder a perguntas, pode pegar pontos de vista que foram aqui levantados, enfim, cada um tem liberdade. Eu não vou tutelar ninguém aqui. Não, as perguntas são ótimas e vou procurar seguir aqui o roteiro das perguntas. Eu acho que o principal problema, mais uma vez, eu acho que eu queria enfatizar, é o seguinte: o debate no tempo presente, com a legislação atual, ele é diferente do debate do que poderia ser, né? O que poderia ser, eu acho que o Luiz fez um ótimo resumo assim, dos processos. Eu acho que tem um ponto apenas de solução possível. E abaixo desse ponto não há nenhum efeito significativo, que é a legalização. Eu acho que a situação muda após a legalização. A questão é
é que a legalização tem custos muito pesados. Muito pesados. Legalizar a cocaína no Brasil é literalmente impossível. Então, a primeira fala é o seguinte: vamos adotar um princípio de realidade. Nós temos uma legislação no país, nós temos um sistema de proibição que é um sistema de proibição global. Isso não saiu da cabeça de nenhum juiz maluco, nenhum legislador, nenhum evangélico. Não é isso. Isso é uma situação que o mundo inteiro vive sob um sistema de proibição. Está todo mundo procurando alternativas, tentando ver. Por que é devagar? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Não adianta esse papo de o álcool é droga lícita. É óbvio, mas o álcool tem 5.000 anos de convivência com a gente. Vamos botar um princípio mínimo de realidade nesse debate. O álcool tem níveis seguros de consumo. Será que a gente não pode esquecer isso? É possível consumir álcool de forma segura. Não é possível consumir cocaína, não é possível consumir maconha de forma segura. Não é possível. A cocaína gera uma série de efeitos negativos para a saúde. Qualquer médico vai falar. Por que os médicos são todos a favor da proibição? Porque eles são ungidos por um conservadorismo, porque eles olham para esse problema e dizem: esse negócio é muito ruim para a saúde. E existem alguns que pensam, vamos reduzir danos. Existe um intenso debate, não quero aqui reduzir a comunidade médica a uma opinião consensual sobre isso. Mas o fato é que as principais associações médicas no mundo inteiro recomendam que boa parte dessas substâncias sejam proibidas. Nós não vamos conseguir, não vamos conseguir um passe de mágica para resolver esse problema simplesmente afirmando: o álcool é a porta de entrada, a cocaína não é tão ruim assim. Quer dizer, a cocaína é muito difícil de ser legalizada. A maconha é muito mais fácil, por isso os países estão começando pela maconha. Vai implodir o sistema? Vai criar uma série de problemas. Tem coisas incríveis. O sistema tem uma série de medidas punitivas previstas. Tem uma aluna de doutorado que está fazendo uma investigação sobre o que está acontecendo, que o Uruguai não sofre medida nenhuma, os Estados Unidos não sofrem medida nenhuma, ninguém sabe o que está acontecendo com o sistema de direito. Tem lá reuniões de comissão, penalidades e tal, que não estão sendo acionadas. Então, o sistema está mudando porque, obviamente, existe um desconforto na sociedade. Obviamente, existe um conforto global com relação ao regime de proibição. Mas, enquanto o regime de proibição vigorar, não há outra alternativa. Isso não é uma vontade de quem está falando, isso é um simples análise econômica da legislação. A gente vai continuar fazendo o que? Enxugar o gelo, não tem jeito. Não tem outra coisa a fazer. Flexibilizar a atuação policial no sentido de torná-la frágil, conivente com o consumo local, isso é o pior dos mundos. E eu acho que aqui, deixo ainda para uma reflexão, é o seguinte: a nossa legislação criou um problema muito grave, porque ela despenalizou o consumo de forma muito acentuada. Então, gerou uma assimetria muito forte entre o incentivo ao tráfico, à distribuição, e o consumo, que ficou extremamente despenalizado. Não tem nada a ver com punir consumidor com cadeia, nada disso. Mas nos Estados Unidos é multa. No Colorado, se você for preso com essa cena que você descreveu aqui, Sérgio, ela é a mesma cena nos Estados Unidos, sem o esculacho. Leva para a delegacia porque está fumando baseado na rua. Não pode. Entendeu? Há uma série de restrições ao consumo de droga em áreas públicas, por exemplo. Então, nem com a legalização a gente resolve uma série de problemas de consumo por menores, que vai continuar sendo ilegal, etc., etc., mas a questão simples é o seguinte: enquanto o sistema de proibição existir no mundo, e ele continuará existindo, até porque, no lugar dos Estados Unidos, entrou a Rússia, porque a Rússia está super preocupada com o financiamento que o tráfico de heroína faz para os movimentos rebeldes no sul nas repúblicas do sul da Rússia, e não aceita negociar esse assunto. O Oriente Médio, todos os países do Oriente Médio não aceitam. A África não aceita. China não aceita. Então, que ficção é essa? Que a gente vai, a partir de amanhã, resolver o problema? E nós temos o azar de estarmos na América do Sul, do lado dos países que produzem toda a coca do mundo. Então, a cocaína aqui é muito mais barata do que é em qualquer outro lugar. Nós temos um super problema de consumo de cocaína no país.
E não temos outros instrumentos, a não ser aprender, destruir e prender quem comercializa a droga. Se alguém me falar qual é o ponto de apoio, qual é a alavanca para mudar isso no mundo, a gente vai começar agora pensar o futuro, que podia legalizar, podia ser assim, é óbvio que podia ser muito diferente. De um ponto de vista de análise custo-benefício, dá para pensar coisas, cenários, projetar, entender que esse sistema é ruim? Certamente, mas também existem dúvidas, muitas dúvidas, por isso caminha-se devagar. E sem boas notícias no horizonte, pelo menos no que diz respeito às drogas. Só fazer uma provocação carinhosa, conselheiro. Eu confesso que, assim, na minha santa ignorância, qual é o problema do menino fumar um baseadinho ali? Quer dizer, o problema dele fumar na rua, eu acho que em nenhum lugar você vai encontrar apoio para essa ideia de consumo de droga em área pública. Eu acho que, pelo contrário, quer dizer, consumo de droga, cena aberta de consumo de droga é uma coisa que no mundo inteiro está sob revisão, tem efeito bem, cocaína em área pública. O cara se picar no negócio, tudo bem, mas o cara fumar... Olha, francamente, eu não sei nada sobre esse assunto. O fato... Aí é o argumento de autoridade. Porque não acontece em nenhum outro lugar do mundo, não significa... Eu vejo, francamente, que represente uma ameaça à ordem pública um fulano puxar o seu fuminho ali no canto. Quer dizer, ele não está estuprando a mãe, ele não está... Ele está fumando uma coisa... Que, aliás, é uma droga que é uma droga, digamos, eu há muito tempo não fumo maconha, mas já fumei. É uma coisa apaziguadora do espírito, quer dizer, ninguém que fuma maconha fica com vontade de dar uma porrada no próximo. Sim, mas ele será uma ponta de uma cadeia sempre. Mas eu prefiro comprar um fumo. Eu não como, eu compro um fumo de uma pessoa, enfim, que eu conheço, que planta lá no negócio, do que se eu quiser ter que comprar na mão do traficante. Né? Bom, já falei demais. Fábio, estou bagunçando aqui. Essa é uma das suas prerrogativas, né? Pois é. Eu faço tudo isso aqui para poder bagunçar um pouco. Bom, eu vou tentar ser o mais sucinto aqui, pegando primeiro um comentário seu introdutório, para dizer o seguinte: me parece muito simplista. Eu vou legalizar, então se eu vou legalizar, eu vou tornar a operação mais cara e eu inviabilizo financeiramente. Eu não acredito nisso. São coisas diferentes. Sabe, Sérgio, sinceramente, eu não consigo enxergar dessa forma. Até porque, imaginando que isso fosse legalizado, imaginando que o PCC, então, portanto, fosse aí uma das principais organizações criminosas, significa que ela passaria a ter CNPJ? Porque ela quer operar de forma legal? Claro que não. Então, é uma lógica subvertida desse cenário, de grupos que procuram explorar oportunidades de negócios ilícitos, que pode ir do comércio de produtos roubados, contrabandeados, descaminhados, a droga. Claro que pelo volume e pelo perfil de negócio, a droga, evidentemente, ela acaba tendo um tipo de penetração, até pela sua, muitas vezes, invisibilidade, pela forma como ela circula de um lugar para outro. Agora, por outro lado, sem dúvida alguma, e eu concordo com você, se olhar, né, para a fronteira, polícia, exército, etc., fiscalizando aquilo ali. Eu lembro... na minha carreira, um determinado momento, a gente foi fazer uma vistoria de 600 quilômetros de fronteira ali em Bolívia e Paraguai. Eu percorri acho que umas 10 horas de carro. Se o sujeito quisesse entrar com um míssel a pé, andando assim, ele entrava e ninguém ia saber o que estava acontecendo. Porque o negócio é surreal mesmo. Então, assim, de fato, se você imaginar uma política dessa que não tem uma compreensão regional, não é, envolvendo os países parceiros, ela esquece. Ela está fadada a ser, isso que o Piquet bem mencionou, e você também, de ser um profundo e constante enxugação de gelo. Mas há outros caminhos. E aí, pegando carona um pouquinho em algumas das falas, agora eu não lembro direito as perguntas, vou tentar organizá-las, né? Eu acho que a compreensão do problema, ela tem que ser em cadeia. Compreender o problema em cadeia não significa eu querer dar a quem está numa ponta muito menor o mesmo peso e a mesma importância de quem está numa outra posição muito mais estratégica. Mas eles estão em cadeia. Estando em cadeia, dosar as respostas, ok? Mas não compreender esse ciclo como um todo, aí me parece uma falha muito grande de diagnóstico da maneira como o Estado deve se relacionar com o problema. E aí na sua pergunta com relação à figura do usuário que vai comprar. Portanto, se eu imaginar
que eu vou legalizar alguma coisa, eu não posso legalizar pura e simplesmente, e aí é uma discussão que no Supremo vai ter que se pensar, porque se eu quero despenalizar ou descriminalizar o porte para uso, imaginando que ele vai numa boca, não é, buscar a compra da droga, eu estou literalmente fechando os olhos para uma realidade que é próxima e está associada com outros problemas, por exemplo, violência. A quantidade de homicídios no país que tem relação direta com disputa por pontos de droga é incrível. Então eu vou ignorar isso daí. Então, assim, o olhar não pode ser um olhar reducionista, né, e simplista, pura e simplesmente para o consumo, ignorando que isso está dentro de uma determinada cadeia que faz parte do jogo. Não é? Ou eu enxergo a cadeia, ou eu compreendo a cadeia, para que ao fazer o movimento de aperfeiçoamento da legislação e eventualmente aceitar a legalização, eu tenha exatamente isso em vista, senão eu vou estar criando um modelo manco. Completamente vai expor e certamente vai trazer muito mais problema e custos do que é um modelo exclusivamente proibicionista, né? Um outro comentário que eu queria fazer, e aí pegando carona um pouco em algumas das falas com relação à legislação, não é? E de fato, essas tipologias que porventura vão sendo criadas na legislação, não é? Criando categorias, como foi a figura do traficante, o tráfico privilegiado, que é uma hipótese lá da lei de drogas, né? A minha pergunta é a seguinte: por mais que eu queira racionalizar, e aqui até um comentário em cima do que a Goretti falou, por mais que eu queira racionalizar o entendimento sobre o que é um grande traficante, o que é um médio traficante e o que é um pequeno traficante, por mais que eu queira racionalizar, eu nunca vou chegar numa equação cartesiana. Por mais que eu queira. Vou dar um exemplo no paralelo. Hoje, todas as instituições financeiras têm que comunicar qualquer operação para o COAF acima de R$10 mil para cima. Na Lava Jato, teve um determinados pagamentos de propina, foram 200 parcelas, 200 transferências de 9.900. Porque como a instituição ela só comunica de 10 para cima, o que ela fez? 9.900, o sujeito ia fazer 9.900, 9.900, 9.900. Então, assim, olhar o problema de uma maneira cartesiana, pode ter certeza que o próprio aparato se encarrega de encontrar a brecha. Também acredito que essa tipologia de ser hediondo, não ser hediondo, é um discurso retórico, é uma questão eminentemente retórica. De certa forma, ainda que de maneira lenta, o Supremo vem de alguma maneira avançando e isso tem, de certa forma, modulado embaixo essa preocupação de, olha, vou fixar um regime prisional mais grave, ou eu explico que ele tem que ser mais grave, ou ele vai para um regime mais brando. Ou a mesma coisa com a pena, ou eu explico a pena acima do mínimo legal, ou é desabafo do juiz que está decidindo. Ou seja, aquilo não tem absolutamente coerência e consistência. Então, ainda que esse movimento ele seja lento, não é? Esse movimento ele começa ainda, tudo bem, muito aquém ainda do ideal. Se eu pegar, por exemplo, a população carcerária feminina, não é? 60% da população carcerária feminina é prisão por tráfico de drogas no país. Então, esse olhar mais filtrado e mais criterioso em relação a quem deve estar preso, quem não deve estar preso, de certa forma, ainda que lento, o Judiciário, pelo Supremo, tem tido um papel bastante importante nessa história, ainda que aquém do desejado. Um outro comentário aqui, eu acho que pegando também carona um pouco em cima do que foi falado sobre prevenção e... Aí é um problema sério, a meu ver, de novo, a gente volta ao assunto da governança na política pública e você tem indicadores minimamente confiáveis que permitam saber se algo funciona ou algo não funciona, né? Então isso acaba ficando muito vulnerável, não é? À influência no nível político e, a meu ver, isso é o principal fator que acaba dificultando ações coordenadas, não é? Porque a leitura política da ação coordenada é mais ou menos o seguinte: se eu fizer com o outro, eu estou perdendo o poder. A lógica, o grande drama da ação coordenada... Você está falando de agências governamentais, exatamente. Polícias, ministérios públicos, ou receitas, etc., órgãos de defesa, órgãos de segurança. No nível político das instituições, a leitura
é sempre a seguinte: olha, eu vou até a página 3, porque a partir dali eu corro o risco de perder o meu espaço. Quando, na realidade, o desafio, aonde você tem uma cooperação interinstitucional evoluída e madura, é exatamente o contrário. E o grande desafio é você criar autocomprometimento dessas esferas para o negócio efetivamente fluir. Tá aí talvez seja o grande pulo do gato, não é? E o grande ponto de atenção a fazer como que a não reinventar a roda, que você colocou, a não ficar o tempo inteiro circulando em torno dos mesmos movimentos que são repetitivos, se ignorando literalmente o que já se fez, muitas vezes, que poderia ser um substrato importante para dizer, olha, a política tem que ir por esse caminho, mas especificamente em relação às ações coordenadas, em problemas complexos como esse daqui, que tem uma transversalidade, que impõe um olhar interdisciplinar no nível estratégico, não é no ir para a rua. Porque o ir para a rua é o mais fácil dessa história. Você se planejar para montar uma operação XPTO para fazer alguma coisa, essa é a parte mais simples. O desafio é você juntar todos esses esforços no nível estratégico, para pensar o problema junto, compreender o problema junto, montar as ações de forma sinérgica e simétrica. E ninguém vai estar reinventando a roda. Mas o que passa por tudo isso, e talvez esse seja o grande ponto de risco dessa lei que criou o SUSP, o grande fator de risco, se não tiver essa exata preocupação e compreensão de envolvimento e engajamento no nível político, pode fazer o que quiser, as iniciativas elas continuarão a ficar totalmente vulneráveis. E talvez nesses assuntos, o resgate da fé pública, né, ou da boa-fé, ou melhor, da fé pública no sentido estrito, em termos de credibilidade, comece por aí. Ou seja, a gente insiste e resiste em todos trabalharem de forma isolada, cada um olhando para o seu quadrado. O retrabalho é enorme, o tempo de resposta é sempre com um delay exageradamente... E aí o que me sobra, aí eu acho, de certa forma, injusto, não é? Acaba sobrando para aquilo que é a realidade do cidadão na rua, que é a polícia. A realidade do cidadão na rua é a polícia. E o para-choque de tudo. E aí acaba caindo tudo na conta da polícia. E ela acaba pagando um preço fruto de um back-office aí altamente complicado. Exatamente. Muito bom. Luiz. Bom, são muitos assuntos, muitos temas, né? A gente tem que escolher aqui alguns para ressaltar. Mas eu queria contar uma conversa que eu tive com um pesquisador da London School of Economics, num debate maior que a gente estava fazendo sobre mercados ilícitos e tal. E aí nessa discussão, a discussão estava caminhando para olha, fronteira, como é que fecha, como é que abre, como fazer para reduzir, aumentar a apreensão e tal. Aí ele parou e perguntou para mim, ele falou, qual é a maior apreensão de droga no Brasil que você se lembra? Eu me lembro, tinha acabado de acontecer uma apreensão pela Polícia Rodoviária Federal na fronteira com o Paraguai de 2 toneladas de maconha. Até tem algumas maiores do que essa, na época eu me lembrava disso, mas acho que a maior é 5 toneladas, alguma coisa assim. 2 toneladas de maconha. É irrelevante. Do ponto de vista do mercado de droga, mercado de maconha no Brasil, essa apreensão foi irrelevante. E todas as apreensões são irrelevantes do ponto de vista do negócio, do ponto de vista do comércio, do ponto de vista da quantidade de droga que entra no Brasil e que fica ou que é exportada depois para a Europa, que é o mais lucrativo de todos eles. Essa é a primeira coisa que eu ia compartilhar com vocês. Outra é uma outra consideração que foi feita na época que eu trabalhei no Ministério da Justiça sobre fronteira novamente, em que uma pessoa do Departamento de Estado dos Estados Unidos estava comentando das dificuldades na fronteira entre os Estados Unidos e o México, que é uma fronteira de 2.000 milhas, dá o que 3.500 quilômetros, 3.000, enfim. 3.200 quilômetros. Seca, no maior aparato militar e policial já conhecido pela humanidade. Construindo muro em algumas partes, quer construir mais muros e por aí vai. Ainda assim, os Estados Unidos é o maior mercado consumidor de droga do mundo. Ou seja, a droga entra, de alguma forma.
Nós temos 18 mil quilômetros de fronteira, essa que foi descrita pelo Fábio, fronteira seca, fronteira molhada, rio, floresta, com um país que com países que são produtores de drogas. Os Estados Unidos faz fronteira com um país que não produz drogas, salvo um pouco de heroína, mas nada significativo. Então, é absolutamente irreal imaginar que nós teremos uma política eficiente de controle de fronteiras que evite a droga de entrar no Brasil. Isso é absolutamente irreal. Então, partindo dessas duas premissas fáticas que a gente tem que começar a discutir política pública. Nós não vamos bloquear as fronteiras do Brasil. Isso não vai acontecer. Não importa o que aconteça do ponto de vista econômico, mesmo se a gente virar uma potência militar nos próximos anos, isso não vai ser suficiente para a gente fechar as fronteiras do Brasil. Então, quem estiver vendo aí, cada candidato que falar que vai fechar as fronteiras do Brasil para droga, não acreditem, não vai acontecer. Do ponto de vista de projetar cenário, que o Leandro falou, que seria, na verdade, o ideal para fazer a partir de agora, eu concordo plenamente. Nós temos que pensar em cenários e que nós temos que, num espaço como esse, ser capazes de começar a formular, né? Para onde a gente vai? Como que a gente pode nos preparar? Como nós podemos nos preparar para o futuro? E eu temo que nós estejamos diante de um impasse em que vai acontecer o pior cenário possível, que nós vamos ser atropelados por uma demanda comercial dos países que já estão avançando na regulação dos seus próprios mercados, na sua própria produção, e que a gente vai ser atropelado e a gente vai ter que arcar com o fato consumado. Vai chegar aqui uma determinada regulação imposta por uma lógica de mercado da qual a gente não vai ter participado e com condições muito mais reduzidas de definir qualquer tipo de regra, seja de transição do mercado, de comércio, seja de regulação do consumo local, enfim, todas essas complicações que a gente discutiu aqui. Então, para encerrar aqui a minha participação, eu gostaria de fazer um chamado para que a gente efetivamente sente e discuta cenários. Talvez a partir daqui, não sei se daqui a 10, 15, 20, 5 anos, o que me parece absolutamente incontroverso é que em algum momento essa situação vai chegar e nós podemos optar. A regulação global. Exatamente, regulação global que pode ser imposta por uma implosão do sistema a partir dessas experiências locais, nacionais, por países poderosos. Pode ser porque existe uma situação, um cenário comercial irresistível do ponto de vista financeiro. Mas o que me parece claro é que vai chegar em algum momento uma discussão de regulação, seja de maconha, seja de outras drogas, isso a gente não sabe. Mas vai acontecer. Melhor que a gente esteja no controle disso, minimamente. Discuta cenários, discuta saídas para todos os impasses que isso vai trazer, do que a gente fingir que isso não vai acontecer e chegar lá na frente com esse pior cenário possível, que é receber aqui uma imposição da realidade e ficar com os problemas dos dois lados. Mas era isso. Eu acho que, enfim, acho que do que, né, foi falado e pelo que foi trazido, uma das questões que aparecia bastante nas entrevistas, principalmente com os policiais, era essa fala de enxugação de gelo, né? Então eles prendiam, outro dia tinha outra pessoa ali na boca trabalhando, né? Então a ideia de que essa política de repressão, ela não só seleciona um público, um segmento específico. Se a gente for olhar para as prisões, a gente vai ver qual é esse segmento, né? Como a Janaína falou. Tem um perfil específico, não retrata todos os envolvidos na economia da droga. Então, esse é um ponto. Quer dizer, apesar da possibilidade da legislação atual poder ou não, né, combater, enfim, o que ela tem produzido é um encarceramento em massa, desigualdade, seletividade. Ela não está combatendo o tráfico, ela não está combatendo, e muito menos olhando para a saúde pública, né, porque ela também criou um outro problema, que é ou você tem um usuário dependente, ou seja, você nem está pensando naquele indivíduo que usa eventualmente a droga. Se ele for pego pela polícia, ele vai ser encaixado como um usuário dependente, vai ter que fazer, por exemplo, na justiça restaurativa, né, aí no Narcóticos Anônimos, tal, mesmo que ele use de forma recreativa a maconha. Então, você tem um radicalismo aí, que ou é a criminalização, ou você o enxergar como doente.
né? Então, não existe aí um meio termo ou uma política que busque olhar para os vários cenários, né? E do ponto de vista criminal, do combate e tal, você não está alcançando as cadeias que mobilizam o circuito da droga, né? Seja para consumo interno, seja para exportação, enfim, para mobilizar esse mercado. Então, é importante pensar nessas questões, acho que ampliar, aprofundar o debate, porque não é meramente a legalização, a discriminação que vai desmontar isso. Você também precisa encarar que existem agentes envolvidos nessa economia, que são políticos, que são agentes públicos, que estão aí fazendo isso funcionar. Que sem esses agentes, isso não funciona também, né? Então, é importante problematizar tudo que está envolvido na comercialização de drogas, né? Para pensar a legislação e tudo mais, enfim. Né? Sim, sim. Aliás, quem quiser dar uma olhada na apresentação do principal responsável sobre a política de droga em Portugal, está disponível no nosso site. Alguém dirá, com razão, que Portugal é uma coisa, o Brasil é outra. Está falando de um país que tem 11 milhões de habitantes, muito mais homogêneo que o Brasil, não é um regime federativo, enfim, é outro bicho, mas é uma experiência muito, muito interessante. Enfim, eu acho que aqui a gente levantou uma série de outras questões, para um outro seminário, né? Duas eu destacaria aqui. Esta questão de que a rivalidade burocrático-institucional impede ações coordenadas no nível estratégico. Isto tem a ver também com uma dificuldade de compreensão do problema. Há muita divergência em relação a como estamos longe de uma visão minimamente consensual. Na comunidade médica, há diferença, na comunidade dos economistas e das ciências humanas, na comunidade dos operadores do direito, tem muita coisa a ser olhada. E há um mundo em transformação. Eu gostei da tua... Eu não sei dizer que isso que você falou... digamos, se concretizará. Mas esse acho que é um dos muitos regimes regulatórios no mundo. Você tem na área do comércio, o mundo está mudando. É bom olhar para onde os ventos sopram nessa direção, né? Curiosamente, no Brasil, em mais esse tema, nós estamos atrapalhados. E é sintomático que as mudanças acabem por acontecer por decisões do Supremo, que não é instância vocacionada para, digamos, se um acórdão do Supremo definir quantas gramas de maconha o sujeito pode fumar licitamente, vai dar uma confusão dos diabos isso aí, né? Então, e é um sintoma de que o país está atrapalhado. Bom, a nosso papel aqui é tentar, digamos, desatrapalhar o país é difícil, porque o país tem uma vocação para se atrapalhar muito grande. Mas pelo menos de fazer discussões divertidas e interessantes sobre temas relevantes, e acho que a gente conseguiu isso hoje aqui com a participação de vocês e com as exposições de todos aqui da mesa. Eu agradeço, muito obrigado e até a próxima.